E aí pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo é vocês verem, né, como que podemos estar fazendo uma planilha utilizando a distribuição de Weibull para estar mensurando os custos relacionados às probabilidades de falha, tá? Que a gente pode estar aplicando isso, por exemplo, na gestão da produção ou gestão de manutenção, enfim, serve para muitas coisas no dia a dia aí de um engenheiro que vai estar supervisionando, gerenciando alguma coisa aí no chão de fábrica e precisa estar se preocupando com o melhor momento de estar atuando, né? O foco é que a gente consiga, né, com o decorrer das aulas, criar um plano de manutenção preditivo, que é aquele tipo de manutenção que não é a manutenção corretiva, conforme a gente já viu em sala de aula, e também não é aquela manutenção preventiva, né, aquela que vem no manual, que você atua de tempos em tempos sem nenhum questionamento, que às vezes pode você estar atuando sem necessidade, porque dependendo do equipamento, as peças ainda teria bastante vida útil, e mesmo assim a gente acaba fazendo a substituição de algumas coisas, e isso é dinheiro jogado fora, né? A partir do momento que ela ainda poderia estar trabalhando, a gente ir lá e trocar alguma coisa é um custo desnecessário, tá? Então é difícil, um tanto quanto, a gente mensurar a melhor hora de estar atuando, porque se você atua muito cedo, você garante que a probabilidade de uma falha repentina seja muito baixa. Isso é bom, mas isso gera um custo muito alto, porque você vai estar atuando muitas vezes, e cada vez que você atua, por menor que o seu custo seja em comparação a uma manutenção corretiva, você vai ter muitas manutenções, então o custo da manutenção dispara lá para cima. Conforme a gente já viu no gráfico, né, o custo de produção acaba ficando baixo, mas o custo da manutenção é tão alto que o custo total acaba sendo muito alto. Então o ideal é a gente conseguir encontrar um ponto, o melhor ponto possível, né, que apresente o menor custo possível para a gente estar fazendo então a nossa atuação, interferindo, né, descobrindo teoricamente o momento mais próximo possível antes da falha e então está fazendo a intervenção. Bom, para isso a gente vai usar a distribuição de Weibull e vamos simular aqui um problema genérico. E depois, em sala de aula, a intenção é estar aprimorando isso aqui, colocando o máximo de variáveis possíveis para poder tornar esse nosso problema o mais perto do real possível, tá? Então eu trouxe aqui uma amostragem aleatória, tá ok? Isso aqui é inventado, eu peguei de um exercício que eu já tinha visto no outro material. Representa então, TTF representa o tempo até a falha, tá? Então a gente pode imaginar que é um equipamento qualquer, e ele apresentou a primeira falha dele com 242.015 minutos. Ele foi consertado, e a partir desse momento a gente vai considerar que ele está praticamente novo, outra vez, né? Ele foi trocado tudo o que precisava trocar. Então o equipamento volta a ter a sua vida útil praticamente 100% novamente, tá? Aí ele apresenta a segunda falha depois de 205 mil minutos e assim sucessivamente. Então foi observado as manutenções desse dado equipamento, 10 intervenções, conforme está mostrado aí nessa nossa planilha aqui, né? Cada intervenção apresentou um tempo entre intervenções diferentes. O interessante desse método é que poucas intervenções, né, uma amostra pequena, já é possível estar fazendo daí com uma margem pequena de erro, né, a confiabilidade que esse elemento vai estar apresentando. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ranquear esses valores, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, em ordem, tá bom? A gente vai colocar esses valores aqui, só que não da maneira que eles estão aqui. Vamos
colocar eles em ordem decrescente. Então eu vou vir aqui, ó, em classificar do menor para o maior. Tá ok? Como a gente pode ver, ó, ficou o menor valor, o segundo menor, assim sucessivamente. Agora então nós vamos calcular. Deixa eu ajeitar aqui. Eu coloquei aqui na coluna errada, né? Deixa eu só arrumar aqui. Aí. Depois a gente vai dando uma formatada. Então, é feito um ranqueamento. O Excel não está querendo obedecer muito bem aqui. Vamos. Aí, agora deu. Vamos calcular a média desse ranking aqui, tá? Então eu já deixei até escrito aqui no cabeçalho média rank, tá ok? Isso aqui é um conceito estatístico, a gente não vai se aprofundar, tá? Da onde que vem, como que é feito esse equacionamento, tá? Ele é feito da seguinte forma: vamos pegar o valor aqui deixa eu ver aqui agora como é que a gente vai fazer. Vamos pegar o valor aqui do rank, subtrair por 0,3 e dividir pelo número de amostras menos 0,4. Bom, esse valor de 0,3 e 0,4 são constantes, tá? Como eu falei para vocês, isso é uma fórmula estatística, a gente não vai entrar nisso, tá? E o número 10 é justamente a quantidade da nossa amostragem. Peraí, pessoal, tem um errinho aqui. Aqui não é menos 0,4, é mais. Aí. Agora sim. Eu percebi porque deu maior que 1. No final não pode. Tá? Agora sim, ó, como vocês podem ver então, a fórmula. Número do rank menos 0,3. Esse valor dividido pelo número de amostra mais 0,4. Agora a gente vai aplicar essa fórmula que está aqui no cabeçalho. Tá? Então vai ser o inverso aqui, né, do valor de 1 menos a média.
Agora nessa coluna a gente aplica essa fórmula que está mostrada aqui. E por fim, somente aqui o ln do tempo. O que nós vamos fazer agora é fazer uma regressão linear para encontrarmos os termos da fórmula de Weibull, que é o alfa e o beta, que nós não temos, tá? Então, para isso, vocês vão ter que ver se o Excel de vocês possuem aqui essa opção deixa eu encontrar aqui no meu. É a opção de análise de dados. O meu não está aparecendo, é até bom, porque então a gente vai fazer junto para ver como é que faz para estar aparecendo, tá? Então vamos vir aqui em opções, suplementos, aqui ó, gerenciar suplementos do Excel. Olha aqui, gente, ó, ferramentas de análise. A gente tem que habilitar essa opção, tá ok? Eu vou deixar o meu solver também habilitado aqui, porque de vez em quando eu mexo. Às vezes ele mantém, mas às vezes quando a gente abre uma nova planilha, já não fica... você tem que voltar aqui, né, e habilitar novamente. Ok. Olha só, apareceu aqui, ó, análise de dados. Façam também. Ao clicar então em análise de dados, vamos procurar essa opção de regressão. Ele vai abrir essa janela onde nós vamos estar inserindo o valor aqui, o nosso intervalo de dados, né? Então, o intervalo Y vai ser os dados da nossa coluna do LN aqui, do inverso aqui dessa média Henk, tá? Eu vou vir aqui então e vou selecionar. E a coluna X vai ser esse outro aqui, ó.
deixar a opção aqui de rótulos checada. Como vocês podem ver, ó, o nível de confiança padrão aqui é 95, a gente pode deixar esse valor. Vamos pedir para plotar um ajuste de linha. E vamos criar aqui uma nova planilha, tá? Vamos colocar aqui o nome de regressão linear. Ok. Vejam só, ele abriu uma planilha nova, tá ok? Dei para a esquerda. Vou escrever aqui alfa e beta, que é os nossos coeficientes. O valor do nosso alfa, ele é a característica de vida. A gente vai falar mais sobre isso em aula, tá? Como é que a gente calcula ele? Ele é simplesmente o valor aqui da exponencial. Vou fazer a fórmula aqui, ó. Exponencial de menos, eu coloco menos porque o valor da intersecção aqui dá negativo, tá? E tem que retornar um valor positivo. E o beta, que representa então para nós o comportamento, né, da nossa probabilidade, se ela está crescendo ou se ela está diminuindo. Ele é o parâmetro de forma, né? Então, se ele dá um valor maior que 1, a gente tem que lembrar lá da curva da banheira, um valor maior que 1 significa que ele está numa tendência crescente, a probabilidade de falha está aumentando. Se ele dá menor que 1, significa que a probabilidade de falha está diminuindo. Então ele está na sua, logo lá, se a gente lembrar da curva da banheira, né, ele está naquela fase, quando o produto acaba de ser colocado no mercado, né, ele tem uma alta probabilidade de falha exatamente quando ele é lançado, quando ele sai da produção, porque ele pode ter algum defeito aleatório. Só que já em pouco tempo de vida, se não acontece nada com ele, significa que ele está normal. Então rapidamente ele decresce essa probabilidade de falha, ele estabelece, aí ele tem a sua fase de maturidade, e aí, quando ele realmente começa a ter problemas de desgaste, a probabilidade de falha começa a subir, né? O nosso aqui é simplesmente esse valor que já está colocado aqui, ó, 4,25, que é um valor bem alto, tá? Então já está meio que perigando a
ele está numa fase crescente, né? Então o equipamento ele está provavelmente com uma probabilidade de falha subindo, alta. Vamos dar uma olhadinha nos dados que a gente pegou lá no começo. Esse aqui, ó. Vou fazer uma média. Se a gente olhar aqui embaixo, a gente consegue ver a média. 210,039 minutos. Certo? Eu vou escrever aqui para ficar um pouco mais claro. Bom, então, tempo médio de falha, 210.379 minutos, ok? Se a gente for calcular a nossa taxa de falhas, a fórmula é 1 sobre o tempo médio de falhas. Então, a gente pode colocar 1 dividido pelo tempo médio. Pode ser? Então aqui está a nossa taxa de falhas. A nossa confiabilidade nós encontramos utilizando a fórmula que a gente já conhece, a exponencial de menos taxa de falhas vezes o tempo. Exponencial de menos a taxa de falha multiplicado pelo tempo. Bom, deu 1 porque eu não coloquei tempo nenhum, a gente já vai olhar isso daí. E a taxa de falhas é o complemento, né? 1 menos o valor aqui. Vejam só, se eu utilizar um tempo exatamente igual ao tempo médio de falha do equipamento, vejam só os valores que nós obtemos. Uma confiabilidade de aproximadamente 36%, né, e uma taxa de falha de aproximadamente 63%. Tá? Isso mostra, 63% é uma taxa de falha alta, por isso que o nosso fator beta já está com um valor bem acima de 1. Tá, ok? Bom, vamos voltar lá na regressão. E agora a gente vai começar a usar, né, a fórmula de Weibull, aplicando então ao cálculo dos custos relacionados à confiabilidade do equipamento. Vamos começar uma planilha nova. Vou abrir aqui uma nova planilha. E vamos imaginar o seguinte. Somos o responsável pela manutenção aí de uma fábrica inteira. E a gente quer aplicar esse estudo numa linha de produção ou no equipamento. Nesse caso a gente está olhando aquele equipamento que a gente tem lá, a nossa amostragem. Tá? Pode ser um equipamento qualquer. Ele vai ter o seu custo de manutenção corretiva. Para poder calcular esse custo de manutenção corretiva, muitas coisas seriam necessárias. Tanto a mão de obra, o valor da mão de obra do operário, a quantidade de operários necessários para estar fazendo o reparo, o material, as peças que vão ser trocadas.
obra, material ou peças, né? E algo que a gente não pode esquecer é o lucro por perda cessante. O que é lucro por perda cessante? É o valor que a gente deixa de ganhar devido à máquina estar parada. Tá? É diferente de uma manutenção preventiva. Quando a gente tem uma manutenção preventiva, nós já nos preparamos para aquela máquina ficar parada, o que não acontece com um problema de manutenção corretiva. Então, por exemplo, se a máquina trabalha 8 horas por dia, ela quebrou e ficou 6 horas parada para estar fazendo a manutenção, a gente precisa mensurar qual que é o valor que foi deixado de ganhar nessas 6 horas. É por isso que o objetivo aqui é só mostrar esses cálculos. Quando a gente for fazer o nosso trabalho, a gente vai fazer isso bem mais detalhadamente. Mas, por exemplo, se é uma máquina que produz 50 unidades de algum produto por hora e o lucro de cada unidade dessa é R$1, então por hora você deixou de ganhar R$50. Em 6 horas se deixa de ganhar então R$300. Esse seria o valor, né, de lucro por perda cessante, tá? Eu vou colocar aqui, gente, valores aleatórios, tá? Então, mão de obra, faz de conta que demorou-se 3 horas para poder arrumar o equipamento, tá? E 2 funcionários para poder fazer esse reparo, então vamos colocar aí mais ou menos R$180, tá? De material, a gente sabe, geralmente essas quebras assim, sem aviso, né, não costumam ficar muito baratas. Então eu vou colocar aqui, ó, o custo de material R$1.000. O lucro por perda cessante, vamos colocar R$1.000 também, tá? E vamos fazer a soma desses 3 valores. Então aqui embaixo, custo da manutenção corretiva, ok? Vamos fazer a mesma coisa para a manutenção preventiva. A mão de obra, geralmente, se você faz uma manutenção preventiva, você demora menos tempo do que na corretiva, porque você já não teve perda de tempo, sabe, vai verificar se tem a peça, verifica o que aconteceu, com o diagnóstico. Então, de maneira geral, o tempo gasto numa manutenção corretiva é maior do que numa manutenção preventiva. Então eu vou colocar aqui o valor, mas o valor da hora é a mesma, os funcionários são os mesmos, ok? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui que o custo da mão de obra foi de R$130. O material também costuma ter um valor menor, né? Porque geralmente uma manutenção de prevenção não inclui trocas de coisas. Geralmente quando alguma coisa quebra, ela acaba quebrando outra, né? Meio que como consequência. É difícil mensurar isso. Quando a gente for fazer o nosso trabalho, a gente vai ter que criar aqui um algoritmo que meio que randomize esses valores para a gente poder testar todas as possibilidades possíveis sem
a gente ser tendencioso, tá? Mas de maneira geral, o custo, né, tanto de mão de obra quanto de material para uma manutenção preventiva é mais barato do que uma manutenção corretiva. Então eu vou colocar que o material gasto aqui foi de R$400 e não tem lucro, não tem perda, né, não tem lucro por perda cessante, não tem essa despesa. Eu escrevi lucro por perda cessante, mas é perda por lucro cessante. Desculpa, gente. Perda por lucro cessante. Isso aqui nós não temos aqui. Então o custo nosso é bem menor, né? Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Essa aqui é a fórmula para o cálculo do custo total de manutenção, considerando então as manutenções preventivas e corretivas. Então vejam só, custo da manutenção preventiva vezes R de T, ou seja, a nossa confiabilidade, mais o custo da manutenção corretiva vezes F de T, ou seja, a probabilidade de falha. Tudo isso dividido então pela integral aqui de RDS, né, que varre então todo a nossa confiabilidade ao longo de todo o tempo. Então, para poder calcular esse valor, nós precisamos calcular essas três variáveis, tá? R de T, F de T e a integral. O Excel, ele não faz integral, tá? Mas a gente vai usar aqui o método da soma dos trapézios, porque se a gente lembrar lá do que é uma integral, da definição de integral, né? Integral mensura a área abaixo de uma curva, e a gente aprende lá em cálculo que é um somatório. A gente vai pegando vários retângulos e vai posicionando um retângulo do ladinho do outro. Quanto menor o retângulo, né, menor vai ser o nosso erro, e depois a gente soma a área de todos esses retângulos. O raciocínio aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá? Antes vamos calcular então a confiabilidade e a probabilidade de falha, tá? Eu vou pegar aqueles valores dos nossos TTFs, não exatamente aqueles onde houve o tempo de falha, mas ó, se a gente dá uma olhada aqui, o maior valor que tem é 282 mil, tá? Eu vou simular então a vida do equipamento. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui um intervalo de tempo de 20 mil, em 20 mil, em 20 mil, em 20 mil, até 400 mil, tá? Quanto menor esse intervalo de tempo, eu vou fazer um gráfico, né? Mais pontos vai ter o nosso gráfico, melhor vai ficar a curva. Mas só para a gente poder ver como é que faz, isso aqui tá bom já. Agora a gente vai aplicar a fórmula de Weibull, exatamente aqui, ó, na coluna aqui da nossa probabilidade de falha, tá? Olha aqui a nossa fórmula. Aqui nós vamos fazer assim. O Excel tem
uma fórmula já pronta para Weibull. Weibull. Ele pergunta quem que é o x, então o x é o nosso tempo aqui, ó. Tá? O outro parâmetro é o alfa e o beta. E nós vamos buscar então esses valores lá na nossa planilha de alfa e beta. Agora é o seguinte, o primeiro era o alfa, né? O Excel, gente, depois a gente conversa sobre isso, mas se a gente colocar o alfa aqui, tá trocado na fórmula, tá? Então tá escrito lá no nosso parâmetro que a gente tem que pegar o alfa, só que a gente vai pegar o beta aqui. Depois o alfa e depois verdadeiro. A gente vai escrever. A gente vou travar aqui os valores de alfa e de beta. E a confiabilidade é simplesmente então 1 menos a probabilidade de falha. Beleza? Então, vejam só. Lá o tempo médio era 230 mil, né, pessoal? Então, é o meio termo aqui, né, entre 220 e 230. E a probabilidade lá, ó, só para a gente poder dar uma olhadinha, ó, 231 mil. Probabilidade de falha, 63%. Então, ó, tá condizente, ó. Tá? O valor de 230 está entre 220 e 240. A probabilidade de falha, então, também está condizente aqui entre 0,55 e 0,69. Vamos montar um gráfico para a gente poder ver como é que é essa evolução visualmente. Então tá aqui um gráfico de f de t. A gente pode dar uma ajeitada aqui porque está muito, a escala aqui está muito ruim, né? Aí. Bom, daí a gente dá uma melhoradinha, né? Podemos pôr aqui, para mim, gráfico, gente. Gráfico tem que ter título, tem que ter título nos eixos, tem que ter as unidades de medida. A intenção do gráfico é alguém olhar para o gráfico e entender o que está acontecendo, né? Para quem faz, é muito claro, muito nítido. Agora, para quem vai olhar depois, nem tanto, né? Esse aqui a gente não precisa. Aí. Então a gente pode ver como é que ele cresce bastante a probabilidade de falha depois que ele passa aqui de 150 mil minutos.
E o outro gráfico seria um gráfico, então, em função da confiabilidade. Bom, para a gente poder ver o que significa, tá bom, né? Então a confiabilidade começa em 100% e vai diminuindo conforme o passar do tempo, tá? Então essas são as nossas probabilidades de falha e as nossas confiabilidades daquele equipamento, conforme aquela amostragem possibilitou para a gente estar verificando. Agora sim nós vamos então aplicar a regra do trapézio para poder calcular a integral que existe abaixo desses gráficos. Porque ó, o que é a integral? O que a integral representa? Como a gente não tem essa equação, o valor aqui, até daria para encontrar um valor com uma boa aproximação. Só que o Excel não calcula integral. Não tem uma fórmula pronta para isso. Então nós temos que imaginar o seguinte, ó, como é que a gente vai fazer? Desse jeito, ó, um retângulo do lado do outro. E por que a gente chama de regra do trapézio? Porque os retângulos eles vão ficando menores, porque a curva vai descendo, tá? E como vocês podem ver, vai sobrando, né? Vou fazer um pouco exagerado aqui, gente. Vai sobrando uns espaços em branco entre a curva e o nosso retângulo. Esse espaço a gente também tem que considerar, porque senão o nosso erro é muito grande, tá? Então, a gente vai calcular essa integral fazendo o seguinte, o raciocínio do nosso cálculo, tá? Ele vai ser a área do retângulo mais a área do triângulozinho que existe entre a base superior do retângulo e a curva, tá? Que é esse espaço em branco aqui, ó. Entenderam? A área do retângulo mais a área do triângulo. Como é que a gente vai fazer isso no Excel? Tem que mandar. Vai ser a base vezes a altura mais base vezes a altura do outra figura, né? Dividido por 2, porque é um triângulo. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, tempo entre falhas, quanto mais divisões nós tivermos, melhor vai ser o cálculo. Lembrando que a gente vai sair de 0 e vai até 400 mil, por exemplo, que é para garantir, né? Na média deu 230 e pouco, mas teve um momento lá onde a quebra se deu a 280 e poucos mil, então a gente extrapola esse tempo mais para frente, que é para garantir que ele realmente vai compreender o valor ali onde vai estar acontecendo com certeza uma falha. Eu vou começar aqui, ó, de 5 em 5 mil.
800.000. Beleza? Vamos recalcular a nossa confiabilidade. Não dá para copiar do de antes, porque a gente fez menos argumentos, tá? É só aplicar a fórmula. Ah, professor, não lembra a fórmula. Volta o vídeo e olha. Se não, pega a fórmula aqui, ó. Qualquer coisa para ficar mais fácil, a gente pode vir aqui, ó, escreve aqui, ó, alfa, beta. Eu não gosto de ficar voltando lá nas outras planilhas para ficar fazendo essas coisas. A gente acaba meio que se perdendo. Então, o alfa, isso aqui, e o beta, isso aqui. Então, vamos lá. Table, o argumento. Lembra que está invertido aqui no Excel, o alfa é o beta é o alfa. Vamos travar aqui os argumentos alfa e beta, dando um F4. Opa. Beleza, agora vamos aplicar a regra do trapézio. Vejam só, quem que é o nosso retângulo? A altura dele é a probabilidade. E a base é justamente o tempo. É o que a gente vai fazer aqui, gente. Então, ó, eu vou pegar esse menos esse. O que eu fiz? Peguei a base do retângulo. Vou multiplicar pela altura. Quem que é a altura? Depende do gráfico que a gente está olhando, né? Vou pegar aqui, ó, a altura da nossa confiabilidade. Beleza? E a gente tem que levar em consideração o triângulo pequenininho que está acima do retângulo. Então, a gente soma essa parcela agora. Como é que a gente encontra o valor desse triângulo? O valor desse triângulo, ele vai ser a diferença entre o retângulo, né, a diferença de altura entre o retângulo anterior e o retângulo atual. Olha aqui, ó. Vamos pegar esse aqui que está mais fácil de ver. Então, a altura do triângulo é justamente a altura desse retângulo menos a altura desse retângulo. Essa é a altura do triângulo. E a base do triângulo é a base do retângulo. Então, vai ficar mais. Vamos pegar aqui a altura do retângulo anterior. A gente repete essa partezinha aqui, então, acaba repetindo, né? Aí. Multiplicado por. Agora, quem que é a base do triângulo?
Então, tá aqui. Peguei aqui, ó. O A33 menos o A32, entre o A32 é a base do triângulo e o C33 menos o C32 é a altura do triângulo, isso. Dividido por 2 porque é um triângulo. Então, aqui a gente não tem que travar nada. Só arrastar a fórmula. Depois a gente descarta esse último fiozinho aqui, tá? Isso acontece porque daí a gente já está num retângulo lá embaixo, aqui ó, no finalzinho, que teoricamente já não tem mais esse retângulo acima. Então depois a gente vai pegar, vai levar a conta só até nessa linha aqui, tá? Bom, agora a integral. O que é a integral, gente? É o somatório. Então aqui, integral, só tem isso aqui, então é isso aqui mesmo. Agora, esse daqui, por exemplo, já vai ser quem? Esse valor mais esse valor. E assim sucessivamente. Beleza? Agora a gente vai associar, vamos aplicar a fórmula, tá? Deixa eu tirar esse gráfico aqui. Então, o custo da manutenção preventiva vai ser, vamos pegar aqui, ó. A gente vai fazer um para preventiva e um para corretiva, tá? Porque esse aqui é o custo total da manutenção. A gente vai separar então em duas parcelas e depois a gente soma as duas parcelas para ver o valor total. Então, para a preventiva, nós levamos em consideração a confiabilidade. Tá? Então, é o custo, vou pegar aqui, ó, custo da manutenção, no nosso caso deu 530, né? Vezes a confiabilidade dividido pelo valor da integral. Gente, isso aqui é um custo por tempo, tá joia? Não quer dizer, eu já vou explicar exatamente os valores, tá? Deixa eu, vou travar aqui a fórmula. Beleza. A corretiva quase que a mesma coisa, né? Só que aqui a gente vai pegar o custo da manutenção corretiva. A gente pega a probabilidade de falha, né? Vezes o custo da manutenção corretiva e divide pelo valor da integral.
que eu peguei errado aqui. A falha é a F de T, né? Isso. Então, olha só, deu zero. Deu zero porque o negócio está novo, não tem nenhuma probabilidade de falha. Então, você não tem custo nenhum com manutenção corretiva nesse momento, tá? E volto a repetir que isso aqui são valores por tempo. Dá para converter em reais mesmo, tá? Quando a gente multiplica pelo tempo. Mas antes de fazer isso, eu vou mostrar o gráfico, tá? Que isso aqui vai gerar. Então a gente vai montar um gráfico, vai ser o seguinte agora, ó. Um gráfico que vai levar em consideração o tempo, manutenção preventiva, corretiva e total. Vamos dar uma melhorada aqui nessa escala. Olha só. Bom, deixa eu aumentar aqui. Não vou ficar editando o gráfico agora, tá? Vamos ao que interessa. Bom, a linha azul é a preventiva, a laranja é a corretiva e a cinza é o custo total. Então, como a gente pode ver, ó, no começo, o custo total ele é totalmente proveniente da manutenção preventiva. Tá? Ele explode lá para cima justamente por causa disso daqui, ó. Vamos trazer o gráfico um pouco para cima. No começo, eu só tenho custo com manutenção preventiva. Por quê? O equipamento é novo. Então a probabilidade de falha é quase zero. Se eu for fazer alguma coisa, vai ser totalmente preventivo. Vocês concordam? Daí, com o passar do tempo, a probabilidade de falha vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando e por causa disso a confiabilidade vai diminuindo, né? E a gente vai ter aqui, ó, que o custo da manutenção corretiva começa a subir e o custo da manutenção preventiva começa a descer. Por quê? Imaginem o seguinte, o equipamento, por exemplo, ele apresentou uma média de tempo entre falhas de 230 mil minutos. 4 meses, aproximadamente, né? Depende da carga, do tempo que ele trabalha. Faz de conta que é 4 meses. Seria, então, aproximadamente 3 vezes por ano, alguma coisa nesse sentido, que ele quebrou. Se eu resolvo, por conta própria, fazer uma manutenção preventiva todo mês, uma vez por mês, olha o meu custo que eu vou ter. Eu vou atuar 4 vezes antes, né? Tipo, 4 vezes a mais, né? Porque ele quebra com 4 meses só, segundo já um estudo estatístico. Uma média a cada 4 meses. Se todo mês eu for lá e mexer alguma coisa, eu estou gastando para fazer isso. Então, o meu custo de manutenção preventiva é alto.
Agora, a partir do momento que eu vou fazer uma manutenção preventiva com 3 meses e meio, né, o valor gasto é menor que o valor da manutenção corretiva. Por isso que quanto mais perto da falha você faz a manutenção preventiva, menor é o seu custo. E o contrário é recíproco. Se você não atua com manutenção corretiva, se você deixa para atuar só com a manutenção corretiva, esse custo vai crescendo. Quanto mais perto da falha, maior é o custo da manutenção corretiva. E a nossa intenção aqui é determinar o ponto ótimo onde a gente deve estar atuando. Tá? A gente tem que pensar o seguinte, a gente faz um planejamento, ele costuma quebrar com 4 meses. Então, gente, em 4 meses você já tem que ter o seu dinheiro guardado para fazer a manutenção corretiva. É isso que representa esse custo aqui, ó, da manutenção corretiva. Se eu pegar lá, ó, vamos pegar o tempo de 220 mil. Vou escrever aqui. Igual 220 mil vezes o custo da manutenção corretiva. E esse custo está associado à probabilidade de falha. Olha só o valor, gente. R$ 1.370. Isso significa que você já tem que ter guardado no bolso, em caixa, o valor de R$ 1.370 quando esse equipamento estiver com 220 mil minutos já rodados. R$ 1.370, beleza. Levando em consideração que se der ruim vai ser 2.180, né? Só que aqui a gente está contando, olha só, Por que não custa 2.180? Porque a probabilidade de falha é de 55% apenas. O custo da manutenção está orçado em 2.000 e pouco, mas a probabilidade de falha ainda está de 50%. Se você fosse atuar nesse ponto, né, se você for pensar assim, fala, bom, a probabilidade de falha é 50%, o valor total que é 2.000, eu tenho que ter guardado então pelo menos 1.000. Vamos pegar aqui, ó, uma probabilidade de falha de 90% aproximadamente, ó, 280 mil. Se você for esperar quebrar para poder fazer só a manutenção corretiva, olha só já o custo aqui, ó, 2.624. Então, esse gráfico é muito importante para a nossa análise. E é isso que eu quero que vocês dêem uma treinada, para poder a gente prosseguir na aula com um pouco mais assim, de facilidade. Porque agora a gente vai começar a impor as situações existentes realmente na indústria. E vai trazer as situações para esse tipo de análise. Então, olha aqui, ó, no gráfico. Onde é que é o ponto ótimo para a gente poder estar atuando, afinal de contas? É onde está rolando o cruzamento aqui? Nesse caso, não. A gente sempre vai pegar o ponto de menor custo, na soma. Tá? Então, a gente poderia calcular a derivada dessa curva aqui, né? Mas isso é um tanto quanto chato, difícil. A gente pode, então, simplesmente procurar o valor mínimo aqui dessa curva. Tá? O valor mínimo vai ser mais ou menos aqui, ó, dá para fazer meio que no olho também, né? Ó, por aqui, 140 mil, mais ou menos aqui, vamos ver. Não é, o mínimo é aqui, ó. 135 mil. Opa, não é o mínimo não, o mínimo é aqui. 130 mil. É o menor valor do custo total. Isso significa, então, que a gente pode fazer um planejamento, né, de manutenção, aí se torna uma manutenção preditiva. Porque a gente não está seguindo um manual que prevê fazer manutenções, por exemplo, a cada 100 mil minutos. Tá? A gente, com a base estatística, com a nossa
coleta de amostra, né, daquele equipamento, naquele ritmo de trabalho, naquele tipo de situação, naquela potência, assim assado, né, ele costuma falhar de tantos em tantos tempos. Então a gente analisa isso e consegue chegar então num valor ideal, né, o melhor valor aqui, ó, o melhor tempo para a gente poder estar atuando preditivamente, 130 mil minutos. É o valor que vai gerar a longo prazo o menor custo possível. Ah, professor, mas em média ele não durava 230? Eu concordo com vocês. Em média. Mas tinha os equipamentos que quebrou com 100 mil minutos. 106 mil minutos. Tá? Então, agindo dessa maneira, né, a gente garante a longo prazo o menor valor gasto, né, de maneira geral, tá? Levando em consideração tanto o que foi gasto em manutenção quanto o custo de produção. Bom, isso não indica ainda que o negócio é infalível. Afinal de contas, olha só, atuando aqui em 130 minutos, nós ainda temos uma probabilidade de falha de aproximadamente 8%. Então pode ser, né, que existe a probabilidade de falha de acontecer uma falha antes de 130 mil minutos. Mas é bem difícil, 8% apenas, né? A confiabilidade aqui, ó, de 92%. E essa curva, pessoal, ela é muito dependente, além da nossa amostra, dos valores que são colocados aqui. Porque quanto mais distante é o valor aqui entre esses custos, né, mais o nosso custo acaba vindo para a esquerda. Agora, quanto mais perto é o custo da mão de obra preventiva quanto da mão de obra corretiva, acaba bem quase compensando deixar só a mão de obra corretiva. Quer ver, ó? Faz de conta que, por um acaso, a manutenção preventiva, vou dar um jeito aqui de deixar os valores parecidos. Não teve só R$200 aqui, ó, bem parecido, 1.380 para 1.180. Olha para onde deslocou a nossa curva, olha o ponto ótimo, gente, onde ele foi passar. Ele tá lá para frente, ó, praticamente no custo da manutenção corretiva. Quer ver, ó, o menor valor. Vou pegar aqui. A gente pode aplicar uma fórmula, né, pessoal, e procurar o menor valor aqui, ó. Eu tô com preguiça já. Ele vem em 60, 60, 65. Aqui, ó, esse é o menor valor, 265 mil minutos, bem diferente dos 130 mil minutos, né? Como os valores entre manutenção corretiva e preventiva são muito próximos, não compensa ficar atuando preventivamente, preditivamente, porque você vai estar gastando dinheiro à toa. Compensa arriscar, deixar quebrar, porque o valor é muito próximo. Então, se você arrisca quebrar, você corre o risco de realmente, né, em vez de fazer 3 manutenções, fazer só uma, porque vai que a máquina dura a vida, né, a mais difícil que ela poderia durar, mas vai que ela consegue chegar lá, né? A média era 230 mil, mas vai que ela chega a 350 mil. Então você paga para ver, já que o custo entre manutenção preventiva e corretiva é muito parecido, tu deixa torar o pau, tá? Então daí o nosso ponto ótimo, né, ele ficou lá para frente. Tá? Compensa então realmente atuar já quase no final da vida do equipamento, né? Com 235 mil minutos. Beleza? Durante a aula a gente conversa mais, tira as dúvidas. O importante é vocês já darem uma olhada
já tentarem fazer a planilha, que a gente já economiza um bom tempo. Valeu, pessoal!